No dia 16 de setembro, a igreja comemora São Cipriano, bispo de Cartago e Marte. Ele foi bispo durante a perseguição do imperador Décio, e foi graças ao epistolário dele que tanto sabemos daquele tormentoso período. E ele morreu decapitado na perseguição do imperador Valeriano, em 14 de dezembro de 258. Cipriano foi mais do que uma das grandes personalidades da antiguidade cristã. Ele é um dos mais importantes personagens da história da Igreja Católica. Ao lado de alguns outros, como Santo Ambrósio, Santo Agostinho e Santo Atanásio, ele foi o símbolo, para todos os séculos futuros, do modelo de bispo. E, além disso, ele foi um dos mais importantes padres da Igreja, referência para todo o pensamento católico depois dele. Ele escreveu muito. Muitas das suas obras se perderam, muitas se conservaram, mas de tudo que ele escreveu, de todas as suas preciosíssimas palavras, há uma sentença de São Cipriano de Cartago que se perpetuou na memória católica: extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. São Cipriano sentenciou deste modo no capítulo 6, parágrafo 3º do livro De Catholica Ecclesiae Unitate, da unidade da Igreja Católica. Bom, essa sentença não exige demoradas explicações. A verdade é tal como ela exprime. Cristo constituiu uma igreja, que é o seu corpo, e continuação sua na história, continuação visível. Somente quem faz parte desse corpo tem acesso aos méritos infinitos de Cristo. Como o próprio São Cipriano diz no mesmo parágrafo, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. E essa não é doutrina de São Cipriano, é doutrina de sempre da Igreja Católica. Ele simplesmente é a fonte mais antiga conhecida da enunciação dessa doutrina nesses termos. Ah, e ela é dogma? Sim. O cânon I do Quarto Concílio de Latrão, em 1215, declarou infalivelmente: fora da igreja não há salvação. E outros concílios também, o católico, nem leigo, nem papa, tem a possibilidade de negar essa doutrina. Mas eis que, há poucos dias, em 13 de setembro de 2024, em um encontro interreligioso em Singapura, o Papa Francisco faz uma afirmação ou duas, estando todas ali no mesmo contexto, que se afasta indiscutivelmente dessa doutrina e até de outras, como a própria necessidade de Cristo para a salvação. Eu não vou reproduzir aqui as falas do Papa, vocês já devem estar cansados de ouvi-las, de lê-la. Existe não apenas vídeo original com legenda, com dublagem, o texto está transcrito já no site do Vaticano, então eu não vou replicar aqui. Até porque o meu objetivo aqui não é nem sequer comentar as falas do Papa em si, mas outra coisa. Vejam, o meu canal ele já tem quase 4 anos, e eu já estou na internet há quase 4 anos, e vocês nunca viram, em lugar nenhum, eu ter entrado nessas polêmicas sobre o que o Papa falou ou não falou. Mas dessa vez eu resolvi falar, não por causa do que o Papa falou em si, mas por causa da reação de alguns que insistem contra a verdade conhecida e evidente, que está exposta ali para quem quiser ver, a negar o fato, que insistem a negar o fato. Um exemplo, já mais do que suficientemente provado, é aquela página O Catequista. Aquele casal que, na minha opinião, há anos engana as pessoas. Não sei se é essa a intenção, mas é o que eles fazem. E aqui eu volto diretamente, me volto diretamente aos meus alunos. Com uma recomendação, não sigam essa página. Não escutem o que eles falam. Eles não estão preocupados em ensinar. Eles não estão preocupados a instruir. Anos atrás, não sei, lá para os idos de 2013, de 2014, havia o que se aproveitar ali, mas agora não há mais. São pessoas que estão como que inseridas nesse catolicismo mais conservador, como que encarregadas de ensaboar, de passar pano, como se diz, para te convencer que o que você está vendo não existe. Para te convencer que o elefante que está diante dos seus olhos é uma formiga. E dentre os comentários nesse sentido que eu vi esses dias, eu gostaria de reproduzir aqui integralmente o post do professor Daniel Fernandes, que eu recomendo que todos acompanhem, que inclusive já escreveu para esta página, O Catequista, e que já se retratou de muito do que escreveu ali, inclusive pedindo que o seu conteúdo, que o que eles escreveram no passado não fosse mais divulgado ali. Ele comentou a respeito dessa atitude, não citando nominalmente essa página, mas que se aplica a ele tantas outras, dessas pessoas que parecem querer estar dedicadas a te convencer que o que você está vendo não existe.
Abro aqui aspas para o professor Daniel Fernandes. Quem age como defensor automático e acrítico, que justifica tudo que o Papa diz ou faz simplesmente porque ele é Papa, é simplesmente mentiroso e não merece crédito algum. A apologética deve estar a serviço da verdade, não do povo ou do Papa. E mesmo o Papa não está isento de críticas quando suas palavras ou ações, independentemente de sua intenção, são objetivamente suscetíveis de causar confusão ou prejudicar os fiéis e a Igreja como um todo. Apologistas acríticos desse tipo provavelmente teriam defendido fervorosamente o Papa Honório, que é o Papa Honório I do século VII, apenas para ficarem envergonhados quando, anos depois, outro Papa o condenou postumamente por seus erros. Foram 2 papas e 2 concílios, inclusive. Defender cegamente não é um ato de fidelidade, mas de mediocridade e desonestidade, mesmo que a pessoa diga que está agindo por caridade. A caridade não pode ir contra a verdade. Fingir que apontar um erro equivale à falta de lealdade ou falta de respeito é simplesmente um exercício de fanatismo cego que compromete a verdade e a missão da Igreja de proclamar o Evangelho de forma inequívoca. Esses apologistas prestam um desserviço à Igreja. São pilantras. Ponto final. Então, não escutem essas pessoas. Elas não estão preocupadas com a verdade. Mas há também aqueles que, sinceramente, acham que deve ser feito um esforço para, não sei, fazer uma interpretação benévola e, como Sem e Jafé, cobrir a nudez do seu pai bêbado. Inclusive, eu já vi várias vezes, inclusive agora, recorrerem a essa passagem do Gênesis para justificar o ato de preservar o Papa. Lá no Gênesis, conta-se que após o dilúvio, Noé se embriagou, ficou nu. Seu filho mais novo, Cã, desrespeitoso para com o pai, o viu e foi contar aos outros irmãos. E os outros 2, Sem e Jafé, mais respeitosos, tomaram um manto e com os olhos cobertos cobriram a vergonha do pai. E usam essa história para afirmar que o católico deveria agir desse modo. E não sair comentando tais falas do Papa, ou mesmo que o católico deveria fazer uma leitura benévola dessas falas do Papa. No entanto, há uma questão envolvida que as pessoas não entendem. Eu vejo, tem gente que parece não conseguir entender e diferenciar. Uma coisa são atos como aquele de Noé, que pecou, que bebeu demais e ficou nu. É um pecado privado dele. Se fôssemos aplicar o exemplo dessa história ao nosso pai, ao nosso Papa, seria agir de modo desrespeitoso, como Cã, seria divulgar um pecado pessoal do Papa. Seria eu, por exemplo, como historiador católico, por entretenimento, gravar um vídeo aqui contando as aventuras sexuais de certos papas do Renascimento sem uma necessidade acadêmica, intelectual. Somente por divulgar. Ou, trazendo para o nosso caso, seria eu vir aqui falar de um pecado privado do Papa Francisco, do qual eu fiquei sabendo por que meio for. É claro que isso não deve ser feito. Outra coisa tremendamente diferente é quando o pai diz algo contrário à fé. Noé fez algo assim? Não. Ele disse para os seus filhos, Deus disse para nós construirmos uma arca, mas vamos construir umas 4, aí vamos salvar mais pessoas. E Sem ou Jafé falaria, por respeito ao meu pai, eu não vou questionar, porque... Não é isso que aconteceu. Noé não contradisse a fé, não contradisse a palavra de Deus. Ele cometeu um pecado. Essa passagem não se aplica. Inclusive, talvez seja esse o ponto mais importante desse vídeo. Prestem atenção. Falam tanto em Noé, dos filhos de Noé, etc. Pois bem, na frase em que São Cipriano diz que fora da igreja não há salvação, na exata frase ele invoca o exemplo da Arca de Noé. Abre aspas. Como ninguém se pôde salvar fora da Arca de Noé, assim ninguém se salva fora da igreja. Fecha aspas. Sim, fora da igreja não há salvação e a fala do Papa se afastou, para dizer um mínimo dessa doutrina. Mas nós não devemos fazer uma interpretação benévola? Não há como. Fazê-lo é mentir, porque está dito. Nós não podemos negar verdade conhecida. E aqui eu me lembro daquela importante encíclica do Papa Leão XIII, que para mim é particularmente querida, porque é voltada aos historiadores católicos, a encíclica
Seper Número Considerantes, na qual ele pede que, ele diz assim, não ousem escrever nada de falso, nem de escrever nenhuma verdade, para que não sejam suspeitos de favoritismo. A verdade é que a igreja ela não precisa das nossas mentiras. O que nós podemos fazer nesses momentos é nos formarmos espiritualmente, intelectualmente, nos mantermos a fé, preservarmos o estado de graça, informarmos aqueles a quem pudermos e rezar pelo Papa Francisco, contando que um dia tudo isso será julgado e esclarecido. A igreja, tem certeza, passando esse turbilhão, tudo isso julgará e elucidará. E eu gostaria de concluir fazendo menção a um outro santo que é comemorado junto a São Cipriano, que foi um grande amigo de São Cipriano, o Papa São Cornélio. Ele que, quando o imperador Treboniano Galo iniciou a sua perseguição, foi preso, apresentou-se ao tribunal com coragem, com firmeza, foi condenado ao exílio em Centumeli e morreu, mártir pelo único Deus e pela única religião verdadeira, em junho de 253. Peçamos que ele interceda pelo seu sucessor. Então, a mensagem que eu quero deixar é uma exortação à verdade. A verdade. Encararmos a verdade de frente, não nos deixando persuadir por estes que nos querem convencer que o que está diante de nossos olhos não existe e, ao mesmo tempo, nesses momentos de confusão doutrinária, nos lembrarmos sempre daquelas palavras com toque de eternidade que vale para todos os tempos de São Vicente de Lerins, no seu comunitório, no qual ele diz que nós devemos preservar, crer naquilo que foi crido sempre por todos e em todo lugar.